As sombras de Nareth Veir. Na beira das fogueiras das cidadelas esquecidas, entre histórias murmuradas com medo de chamar atenção indesejada, poucos nomes causam silêncio como o de Nareth Veir, também chamado de o Rúnico das Ruínas. Ninguém sabe onde nasceu. Alguns dizem que veio de uma tribo extinta nas costas de Erimas, outros que foi criado nas masmorras de um culto fanático. Mas todos concordam em uma coisa: ele não era comum. Nareth era um ladino, não do tipo que apenas rouba moedas ou esgueira-se em sombras, mas do tipo que conhece os segredos que os deuses tentaram enterrar. Nos dois braços, cicatrizes fundas desenhavam marcas rúnicas vivas, pulsantes como brasas que nunca esfriam. Cada símbolo era uma cicatriz de pactos antigos, feitos com entidades que desafiaram os próprios deuses durante a grande ruptura. Essas runas lhe concediam um dom, a magia das tranças sombras. Não era feitiçaria comum, mas um tipo de magia esquecida, que permitia a Nareth mover-se entre frestas do mundo, atravessando sombras como portais e se tornar invisível à luz dos homens por breves instantes. Ele podia escutar conversas através das paredes, atravessar salas sem abrir portas, ou mergulhar na sombra de um inimigo para rasgar sua garganta sem ser visto. Mas cada uso cobrava um preço. As runas doíam, sangravam, e às vezes sussurravam em línguas antigas que Nareth fingia não entender. No passado, ele fora parte de um grupo de saqueadores que desafiava ruínas condenadas em busca de relíquias. Eles se chamavam os Falcões de Bretar, mas numa expedição às ruínas do santuário de Nahrtil, despertaram algo que não deveriam. Uma entidade, sem rosto, sem nome, apenas fome, corrompeu um a um. Nareth foi o único a escapar, mas não sem consequências. As runas vieram dali. Daquele dia em diante, ele passou a vagar. Não por ouro ou glória, mas atrás de pistas, sussurros, vestígios, do que realmente habita as ruínas do mundo. Ele acreditava que as ruínas falavam, que guardavam memórias e vozes, e que nelas ainda viviam fragmentos do que restou da Guerra dos Deuses. Em Thar Kendall, salvou uma criança das garras de um demônio que usava rostos humanos como máscara. Em Varus Dum, foi visto esgueirando-se pelas sombras de um castelo onde ninguém deveria entrar, e de onde os gritos ecoaram por noites seguidas. Em cada lugar, ele nada pedia. Apenas perguntas, apenas olhares para o céu fechado, como se procurasse uma resposta que nunca chegava. Carregava uma adaga de obsidiana partida, que jamais era usada em combate, e que ele beijava antes de cada batalha. Dizem que era o último presente de alguém que ele amou, e que perdeu. Um nome que ele jamais pronunciava, mas que estava tatuado, em rúnico, no interior do pulso esquerdo. Apesar de tudo, Nareth não era vil, nem nobre. Ele simplesmente era. Um homem moldado pela dor, tatuado pelo destino, e amaldiçoado a caminhar entre os ecos de um mundo que insiste em não esquecer o que o destruiu. E nas noites mais escuras, dizem que ele sussurra uma prece que não é ouvida por homem algum. Que eu seja esquecido antes de me tornar lembrança. Mas nem todas as sombras vinham de fora. Durante uma noite em Arvenhal, uma cidadela cercada por florestas mortas e neblinas permanentes, Nareth encontrou uma porta esculpida em ossos, uma entrada para um dos véus da memória, locais onde dizem que o mundo se dobra e as lembranças ganham forma sólida. Lá dentro, revivemos o que tentamos esquecer. Nareth atravessou. Ali, viu Arryn, não como lembrança, mas como presença. A mulher que ele amou e que um dia morreu em seus braços após serem emboscados pelos lacaios do véu. Ela tocou seu rosto com dedos frios, e as runas em seus braços arderam com fúria. Ele tentou falar, mas nenhum som saiu. A ilusão sorriu e desapareceu, mas deixou algo em sua mão. Um pedaço de tecido vermelho, costurado com um símbolo que ele nunca vira antes, e que dias depois encontraria desenhado em sangue nas paredes de um vilarejo massacrado no sul. Havia uma trilha, um culto,
uma seita que reverenciava os fragmentos dos deuses caídos. E segundo sussurros que chegaram de um mercador cego, Nareth era procurado por eles, não como inimigo, mas como herdeiro de um pacto não cumprido. Desde então, Nareth começou a perceber que as runas mudavam. Novos símbolos surgiam após seus sonhos. Alguns dias, ele acordava com palavras em línguas mortas, gravadas em sua pele, que desapareciam antes do entardecer. As sombras pareciam reconhecer sua presença. Dobravam-se ao seu redor, como se temessem algo dentro dele. E ele começou a ouvir um nome, sempre o mesmo. Jar-Hun. Um dos nomes proibidos. Um deus menor, outrora servo do caído insondável, e cuja essência fora dividida e selada nas ruínas mais profundas do mundo. Um deus que, segundo os mais velhos, prometia dar poder àqueles que esquecessem quem eram. Pois a memória, dizia ele, era o último grilhão da alma. Agora, Nareth procura por respostas, mas teme que, ao encontrá-las, já não seja mais ele. E assim ele segue, entre ruínas que choram por noites sem fim, cidades que se ergueram sobre ossos antigos e monstros que se alimentam da fé perdida dos homens. Ele caminha pelas bordas do mundo, e o mundo sussurra o nome dele. Nareth Veir, o rúnico das ruínas.